Pois bem, pessoal, então a gente sabe que o Império Romano se inicia com Otávio Augusto, né? E o Império Romano é a fase de relativa paz e estabilidade da civilização. A gente percebe que os conflitos, eles foram muito amenizados, os conflitos entre os próprios romanos, os conflitos dos romanos com povos que tinham línguas diferentes, que tinham costumes diferentes e foram dominados por eles, né, os ditos povos bárbaros. E por que esses conflitos eles foram, de certa forma, menos intensos? Exatamente devido à política chamada de Pax Romana. Tá? A política de Pax Romana, a política de paz dentro da civilização romana, era uma política que prezava, inicialmente, né, pela fundação de cidades provinciais. Essas cidades provinciais, né, geralmente elas eram estabelecidas principalmente nas fronteiras do Império Romano e das proximidades de outras civilizações que eram bárbaras. Então, essas cidades elas impediam as invasões estrangeiras, elas impediam saques, e elas eram cidades hiperfortificadas, muito também repleta de guardas, enfim, pessoas responsáveis pela defesa daquele território pertencente a Roma. Outra coisa que a gente observa, que faz parte dessa política de Pax Romana, é a expansão da ideia de cidadania, ou seja, não era cidadão em Roma apenas o camarada que nascesse na cidade de Roma ou que falasse o latim. Expande-se a cidadania para os hebreus, para outros povos que não tinham muita relação com os romanos, e isso também dá uma sensação de estabilidade, né, para evitar conflitos com esses povos dominados. Então essa política de expansão de cidadania também foi uma política muito bem pensada. E outra política importante durante o período imperial é a chamada política do pão e circo. Né? O que era a política do pão e circo? É a política do fornecimento de diversão e também de alimentação. Né? E essa política de diversão e alimentação se dava dentro dos chamados coliseus. Os coliseus eram enormes arenas, eram enormes construções edificadas exatamente para o embate de gladiadores, né? Grandes gladiadores compunham o coliseu. Os gladiadores eram escravos, geralmente de guerra, né? A gente sabe que os escravos existiam em grande abundância no período imperial de Roma, também no período republicano, exatamente devido às dominações, né? E esses escravos eles se concentravam esses escravos de guerra, né, principalmente, eles se concentravam dentro desses locais e eles entravam em conflitos uns com os outros, e a população era levada à loucura, né, porque eram conflitos extremamente violentos, sanguinários mesmo, e o povo, a vida toda, né, sempre foi muito carregado, né, por esse ímpeto da violência, né? O povo sempre gosta do sensacionalismo, daquilo que é violento, e isso chamava atenção desde os períodos em que Roma era uma república até o seu período imperial. Tá? Então isso era um fator bem interessante de se pensar. E lá dentro dos coliseus, além do espetáculo violento, sanguinário, gratuito, era fornecido também trigo. Né? Então as pessoas recebiam a comida e a diversão. Tá? Eram levados também para os coliseus os cristãos, mas isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Porque antes de falar propriamente dos cristãos, a gente precisa falar de Jesus. Né? Jesus é um camarada que nasce durante o período do Império Romano, em sua fase imperial, né? Durante o período em que a civilização romana se constituiu como um império. Muito bem. E Jesus Cristo, ele pregava, né, a distribuição de bens, pregava não o fim da propriedade, porque Jesus não era marxista também não, tá, gente? Mas Jesus pregava uma distribuição mais coletiva, um pensamento mais coletivista com relação àquilo que a gente tem. E aí cabe a gente também, gente, ó, fazendo um link já, assistir o filme O Poço, porque traz muito dessa vertente, né, de ideologia que o cristianismo pregava. E o cristianismo era uma religião que tinha suas bases alicerçadas no judaísmo. Então, por ter esse alicerce no judaísmo, muitas vezes os cristãos pregavam a existência de um só Deus. Tá? E o Império Romano era politeísta, eles acreditavam em vários deuses.